Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Kentamura e no vídeo de hoje a gente vai falar das partes 7 e 8 do livro A Chave Mestra. E se você está acompanhando, você deve ter lembrado que eu falei lá no comecinho que o autor desse livro, eu disse que ele tem a mania de repetir muitas coisas intencionalmente, claro, né, que é para ajudar a facilitar o entendimento, né, para facilitar, para que a gente absorva melhor o que ele está passando. E agora na parte 7 e 8, como ele repete muitas coisas, foi possível a gente juntar os dois e fazer um vídeo só, ok? Então é por isso que a gente vai falar hoje da parte 7 e da parte 8. Vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Na parte 7, ele vai falar muito sobre a visualização. Inclusive, a gente tem aqui no canal um vídeo chamado O Poder da Visualização. Depois dá uma passadinha lá que você vai entender mais a fundo sobre esse assunto, tá bom? É só você entrar lá no canal, na parte de vídeos e procurar pelo vídeo O Poder da Visualização, ok? Mas eu vou deixar no finalzinho desse vídeo de hoje também, eu deixo o link para você acessar diretamente. Mas o que o Hanel fala sobre a visualização? Ele fala que visualização é o processo de criar imagens mentais. Porém, mais do que imagens, a gente pode criar um filme mental, que nada mais é do que uma série de imagens. Esse filme mental vai ser o molde dos nossos desejos. Mas a gente vai fazer uma coisa antes de pensar num filme, a gente vai fazer uma coisa para ficar mais interessante. Você vai fazer o seguinte, imagine que você mora numa pequena cidade, uma cidade pequenininha, e lá você recebeu a tarefa de fazer uma maquete de toda a cidade. Quem encomendou essa maquete disse que você precisa colocar o máximo de detalhes possível, fazer com que seja o mais fiel possível da cidade, incluindo as cores das casas, a escola das crianças e até o campinho de futebol que está precisando de uma boa reforma. Mas conforme você monta, você vai percebendo outros detalhes muito importantes para colocar na maquete, como o jardim de flores da Dona Marta, os meninos empinando pipa no terrenão, os idosos jogando dominó na praça, o cãozinho vira-lata que todo mundo conhece, e até a turma da associação da cidade que se junta para fazer os preparativos nos dias de festa, como festa junina e Natal. E fazendo isso, você começa a perceber que a sua maquete não está mais retratando apenas a parte física da cidade, mas também está retratando o que traz a vida, a personalidade, o que faz da cidade uma cidade única. E por que será que você começou a notar isso? Você começou a notar porque, sem perceber, você começou a montar essa maquete com amor. Então agora nós podemos voltar a falar sobre usar a visualização para criar imagens, ou um filme na mente. O que a gente precisa aprender a fazer é visualizar com o mesmo amor e detalhe, da mesma forma que foi no exemplo da maquete. Quanto mais detalhes a gente conseguir colocar que trazem vida para as nossas visualizações, quanto mais realidade a gente conseguir imprimir, mais estaremos criando um filme real, não algo frio, e assim iremos atrair mais daquilo que nós desejamos. Mas agora que você entendeu como visualizar com detalhes, vai fazer isso com a maior facilidade, certo? Pois é, Hanel diz que não. Ele explica que nós precisamos trabalhar duro para conseguir fazer projeções mentais complexas. Em outras palavras, não basta fechar os olhos e visualizar o que nós queremos sem um contexto. Precisamos dar realidade acrescentando diversos ingredientes, como eu falei, e isso não é tão simples. Precisa de um processo, precisa de muito esforço e prática. Ele faz uma analogia com um arquiteto que muito antes de construir uma casa,
vai projetando e coloca toda aquela casa num papel. Ou seja, mesmo antes do projeto estar pronto, o arquiteto já sabe como vai ser, ele já visualizou. Mas mesmo assim, mesmo o arquiteto não faz isso do dia para a noite. Então o exercício da parte 7 é fácil de entender, mas é trabalhoso da gente cumprir. Para essa semana, você vai praticar tudo o que você aprendeu até agora. E na parte 6, lembra? Ele ensina a focarmos em algo específico por um tempo mínimo. Então, só para ilustrar o exercício da parte 7, digamos que você tenha focado numa casa. Agora, na parte 7, você vai visualizar essa casa com todos os detalhes que você puder. Procure melhorar a cada dia, a cada visualização. Vá acrescentando aos poucos, um pouquinho todo dia, a cada exercício, ok? E pare se você ficar estressado ou estressada. Esse exercício não é para se estressar, é para ser prazeroso, ok? E não se preocupe com o exercício da parte 8, porque como a gente nesse vídeo está falando das partes 7 e 8 juntos, né? A gente vai dar 2 semanas para você poder praticar os da parte 7 hoje, né, e o exercício da parte 8 daqui uma semana, tá bom? Bom, e agora a gente vai para a parte 8. Como eu disse, a parte 8 tem ligação direta com a parte 7, né? E como você acabou de ver, na parte 7 ele fala da gente usar a visualização. Na parte 8, ele vai falar para a gente usar a imaginação. Mas como assim? Qual é a diferença? Então presta atenção. Quando nós visualizamos, nós estamos projetando mentalmente uma imagem, né, como eu já falei. Mas você se lembra que tudo é energia, frequência e vibração? Pois é, quando nós temos dificuldade de visualizar aquilo que nós desejamos, isso pode estar acontecendo devido à frequência vibratória daquilo que nós estamos vivendo. Por exemplo, se uma pessoa quer comprar uma casa, mas ela passa o dia reclamando, ou ela passa, por exemplo, o dia pensando nas contas, preocupada, insatisfeita com o trabalho ou qualquer outra coisa na sua vida, se ela passa o dia em baixa frequência, essa pessoa vai ter muita dificuldade em visualizar aquilo que ela deseja, porque ela está vibracionalmente muito distante disso. Visualizar que está morando numa casa nova pode ser muito difícil se a frequência vibratória for totalmente diferente. É como diz o velho ditado: se a gente não acreditar, não acontece. Você quer ver um outro exemplo? É muito mais fácil, por exemplo, a pessoa se visualizar jantando naquele restaurante maravilhoso do que ela mudando para a casa dos seus sonhos. E por que isso acontece? Porque é mais fácil para a mente acreditar na possibilidade de um jantar, ainda que ele seja caro, né, do que na mudança de uma casa nova. Você vê como as pessoas criam um bloqueio por si mesmas, porque para a lei da atração não faz diferença alguma, não tem peso, percebe? Não tem diferença, por exemplo, atrair um cachorro quente ou atrair a promoção numa grande empresa. Então, quem limita para que as coisas aconteçam é a própria mente da pessoa. Se a gente tiver qualquer problema em visualizar por causa dessas limitações racionais, aí é a hora de usar a imaginação. A imaginação é a capacidade de criar situações e trazer para o campo do pensamento tudo o que desejamos sem que o racional interfira. Na imaginação não existe coisas como "mas como isso vai acontecer?" ou "isso é possível?" O impossível só é conectado ao puramente racional, porque para a imaginação não existe impossível. Então, quando fica difícil visualizar, porque o racional fica interferindo, é hora de usar a imaginação. Mas Hanel alerta o seguinte: não confunda imaginação com fantasia. Fantasiar é o que a gente diz na gíria de viajar completamente. Em outras palavras, eu posso visualizar ter um carro novo, mas não é para visualizar, por exemplo, ter o carro do Batman ou ter um carro que voe. Pode até ser que carros voadores seja algo normal aqui na Terra um dia. Mas se eu desejar ter um carro voador hoje, né, eu tenho um pensamento muito futurista, mas eu quero que aconteça agora, nesse caso eu estou tendo uma fantasia, entende? Então, fantasiar não é só visualizar uma casa que existe sobre as nuvens, né, onde tem um arco-íris e no final um pote de ouro.
mas também é sobre coisas que não fazem parte da nossa realidade, da nossa humanidade. Então, a não ser que você seja um inventor ou uma inventora, que daí sim você tem que usar a sua imaginação para criar coisas que não existem. Use a sua imaginação para enriquecer a sua visualização de coisas que fazem sentido, ok? Voltando ao exemplo da casa, você pode acrescentar tapetes, acabamentos diferentes, decoração, pode enfeitar com objetos, pode incrementar a iluminação, pode colorir como quiser e pode colocar vida, como plantas, flores, animais e pessoas. Pode visualizar como a casa fica alegre em festas e momentos de comemoração. Mas se você visualizar uma casa que voa, ou por exemplo você aperta um botão no controle remoto e os móveis da sala desaparecem e de repente aparece uma cozinha completa e super moderna, você vai estar fantasiando e se sabotando nesse processo. Anel alerta para que a gente tome cuidado com isso, porque fantasiar pode ser divertido, mas ao mesmo tempo nos tira de um verdadeiro processo de criação daquilo que nós desejamos. Tudo nessa dimensão tem seu tempo e espaço. A gente precisa lembrar que a lei da atração trabalha em harmonia com todas as coisas. E, portanto, também precisamos ter pensamentos que estejam em harmonia com o mundo em que vivemos. Há 1000 anos atrás, não adiantaria imaginar ter um carro conversível. Assim como hoje, não adianta imaginar querer se teletransportar, a não ser que você seja um inventor ou uma inventora. Então, entendido isso, o ideal é que a gente procure vibrar alto durante todo o dia ou a maior parte do dia, para que fique cada vez mais fácil visualizar em concordância com as frequências que nós estamos vibrando. Afinal de contas, é totalmente contrário vibrar negativo e querer que coisas boas aconteçam, não é? Assim, a gente vai projetar com mais facilidade. E daí sim, a gente pode usar a imaginação para incrementar ainda mais a nossa visualização em acordo com as leis naturais da harmonia, como eu falei. Feito isso, lembre-se de manter esses pensamentos e visualizações com frequência, com consistência, com perseverança. E então agora vamos ao exercício da parte 8. Na parte 7, então, você vai projetar algo com o maior detalhamento possível, né? Eu dei o exemplo de uma casa, mas você pode usar o que você quiser. E uma semana depois, você vai praticar o exercício 8, que é o inverso. Ou seja, você vai visualizar o que está por trás daquilo que você deseja. Então, para entender melhor, vamos continuar com a casa. Você terminou a parte 7 visualizando a casa linda, cheia de pessoas, cheia de vida. Você sabe que essa casa pode trazer abrigo e conforto para sua família e todas as pessoas que você quiser convidar. Mas pense, como essa casa foi criada? Visualize os pedreiros montando os blocos, encaixando as portas, fazendo acabamento nas paredes. Volte mais e visualize quando havia apenas o terreno. Os materiais estavam chegando. Visualize o trabalho que os operários tiveram e que foi graças a eles que essa casa foi erguida e que foi graças à casa que eles tiveram esse trabalho. Volte ainda mais para quando o arquiteto projetou aquela casa. Você vai ver que naquele momento não existia casa alguma, certo? Mas então você se pergunta, por que será que essa casa foi projetada? Ela foi projetada porque a função do arquiteto e do engenheiro é de projetar casas mais duráveis, mais seguras, mais bonitas, mais eficazes. E por quê? Porque construções antigas tinham mais riscos de desabar, de pegar fogo ou de deteriorar em poucas décadas. Construções antigas apresentavam problemas elétricos, problemas de infiltração, de calefação. E voltando cada vez mais, você vai chegar no ponto onde você vê os nossos antepassados, que viveram em barracos ou casas de barro ou de madeira. Imagine o quão forte deveria ser o desejo deles de viver num local melhor, mais seguro e mais confortável. Quantas casas devem ter desabado ou pego fogo? E como devia ser quando vinha a chuva forte? Imagine esse desejo por casas melhores se multiplicando em cada aldeia, em cada vila.
Então você vai perceber que o mundo em que nós vivemos hoje é o resultado de nossos pensamentos e de outras pessoas que viveram aqui antes de nós. Foi buscando construir lugares para se viver num lugar melhor que surgiram os primeiros engenheiros e arquitetos. E essas profissões também foram resultados dos nossos desejos e pensamentos. Quanto mais a gente desejar algo com visualização e detalhes, mais estaremos comunicando à mente universal o que nós desejamos construir. E assim o mundo vai se manifestando conforme a predominância de nossos pensamentos. Bom, conforme eu falei, a gente na semana que vem vai falar de um outro assunto, tá? Então a gente retorna com esse assunto da chave mestra, a parte 9, daqui 2 semanas, ok? Depois compartilhe aqui se você está conseguindo visualizar, tendo de utilizar muita ou pouca imaginação, tá bom? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.